De março de 2025 e agora aqui, ansioso para receber a doutora Patrícia Novaes Calmon para falar para a gente dessa nova edição, é a terceira edição de Direito das Famílias e da Pessoa Idosa. Patrícia Novaes Calmon é advogada com atuação em conflitos nacionais e internacionais, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, autora dos livros Direito das Famílias da Pessoa Idosa e Direito de Família Internacional, coautora de diversos livros e autora de artigos jurídicos, palestrante, professora em diversas instituições, olha, já tem um convite dela aqui, gente, da Pessoa Idosa da OAB do Espírito Santo, presidente da Comissão do Idoso do IBDFAM, membro do Grupo de Pesquisa e Observatório de Jurisprudência Labirinto da Codificação do Direito Processual Civil Internacional. Ela já está conosco, da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e membro da International Society of Family Law. Patrícia Novaes Calmon, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la. Obrigada, Léo. Fico muito feliz de estar aqui com você, com o pessoal da Foco, com todos que estão aqui com a gente, para falar desse livro, que é um livro que está na sua terceira edição. Estou com ele aqui também na minha mão. E fico muito feliz mesmo desse livro ter tido uma boa saída, ter tido uma boa recepção, sabe, por parte do direito, né, como um todo, porque ele é um livro que transita, né, Léo, por várias áreas. Não é só o direito das famílias, ele também transita pelo direito da pessoa idosa, obviamente, mas também transita por áreas relacionadas com o direito da pessoa idosa, direito previdenciário, até mesmo direito penal em muitos casos, porque a gente também aborda casos de violência e eventualmente crime contra a pessoa idosa. Então, é um livro que eu fico muito feliz de ter tido, sabe, essa recepção espetacular por parte aí, né, de toda enfim, toda a academia, enfim. E também, obviamente, a gente está aí nessa bem-sucedida terceira edição, né, junto com a Foco, enfim, fico muito feliz. Super bem-sucedida, vale inclusive dizer que vários são os autores da Foco, né, que olham as obras uns dos outros autores, né? E não raras vezes, grandes nomes do direito falam, eu queria aquele livro da Patrícia. Qual livro? Ah, o das famílias da pessoa idosa. Falei, claro, eu te mando sim. Então, é o reconhecimento claro de que o material traz muito conteúdo de valor em cima do termo da família da pessoa idosa, né, Patrícia? Sem Parabéns dúvida. por isso e muito obrigado por ter escolhido a Foco. Já me dá os próprios parabéns, veja só aí, Léo. É isso. Mas interessante, Léo, assim, que é interessante até da Foco, enaltecendo a Foco nesse ponto, que a Foco tem vários livros que são livros inéditos em várias Sim. temáticas, especificamente também no campo da pessoa idosa. Se você analisar no campo jurídico, né, acadêmico, enfim, dos livros jurídicos como um todo, os livros mais relevantes sobre esse tema do direito da pessoa idosa e outros também envolvendo direitos de minorias, enfim, são livros publicados pela Foco. Então, realmente, a Foco está de parabéns. Muito Eu fico obrigado. muito feliz, sabe, de poder ter esse livro aí na sua terceira edição. E também, junto com a Foco, que eu sei que tem esse olhar para vários outros segmentos, né? Que a gente não pode falar só do grande segmento, por exemplo, do direito das famílias. A gente também tem que olhar para nuances específicas que Sim. esse direito ele tem. E sabe, Léo, a gente ainda tem um problema assim no nosso direito, porque se a gente fala de direito das famílias, a gente ainda fala de um direito muito focado naquela figura que a gente já conhece, de papai, mamãe, filhinho. Uhum. A gente se esquece como que a sociedade está realmente envelhecendo, sendo mais longeva. Sim. E agora todo mundo tem que reconhecer e reconhece que a pessoa idosa ela tem um papel completamente diferente nas famílias do que ela tinha há algum tempo, né? Há algum tempo, se a gente for analisar em dados históricos, estatísticos, inclusive, as pessoas sequer chegavam nessa condição de ser considerada uma pessoa idosa. Porque se a gente for analisar na década de 50, ontem, as pessoas viviam uma faixa de 50 anos de idade. Isso significa que falar de direito da pessoa idosa, falar desse segmento, é falar de algo super novo. E a gente precisa olhar isso também no campo das famílias, porque nós sabemos que as pessoas elas envelhecem, são mais longevas e elas ocupam também novos papéis.
Agora elas são avós, elas têm novos relacionamentos, né? Até no Isso. livro a gente fala da questão do divórcio cinza, também chamado de divórcio grisalho, Olha o só, isso é divórcio de pessoas interessantíssimo. de pessoas com idade mais avançada, enfim, né? Dados estatísticos apontam de pessoas para mais de 50 anos, mas a gente sabe que 50 anos é uma pessoa muito jovem, né? Mas, enfim, a gente Eu percebe. acho que 50 anos é uma criança ainda. Exatamente. Hoje em dia, 50 anos é. Como se disse, antigamente falava que os 40. Como é que era aquilo? 40, novos Os 30. 40 são os novos, são os velhos 30, né? Alguma coisa assim. Isso, pois é. Hoje em dia, 50, falar de 50, 60, às vezes até 70. É falar de uma pessoa que não tem nada com que a gente ligava aquela ideia, De né, idoso. daquela pessoa idosa, né, que E muito só. remetia até àquela placa, né, de trânsito, né, Léo? Aquela Verdade. placa, né, da pessoa com uma bengalinha, essa questão toda. Hoje não é mais Não é esse mais isso. pensamento. E, Patrícia, você fala com muita propriedade essa questão da evolução, do cuidado, da questão de direito de família, do idoso. Você me lembrou aqui da época que eu estudava para concurso, a única menção que se fazia para o idoso há 25 anos era a questão da responsabilidade civil avoenga. Ou seja, os avós, o idoso, ele só era trazido para o cenário jurídico para falar de uma responsabilidade. E hoje há um microsistema, eu posso chamar assim, de cuidado do idoso, ele tem inclusive o estatuto, né? Então, a gente está mesmo bem contextualizado em termos de cuidado, não estamos, Patrícia? Sem dúvida, eu concordo, Léo. E é interessante pensar que há pouco tempo, como você está falando, há 25 anos não é tanto tempo, né? Analisando num cenário global, né? Do direito como um todo. Foi ontem. Foi ontem. Se a gente falar que há pouco tempo a gente só via ônus, né, ao papel da pessoa idosa, aos avós, enfim, hoje a gente analisa que esse papel também tem bônus. Tem também, né, questões relacionadas com a convivência, tem essa possibilidade de conviver, até mesmo de modo a regulamentar judicialmente a questão da visitação com os netos. Se eventualmente essa pessoa idosa vier a precisar de alimentos, também pode vir a postular esses alimentos dos netos, né? Não só dos filhos. Então a gente percebe que hoje é muito interessante, que antes os avós eles só pagavam, eram responsabilizados. Hoje em dia, eles também têm esse papel de que as pessoas ao redor também vão ter que ter uma atenção com eles, né? Assim, É de um verdade. cenário global, de cuidado, de pagar alimentos, enfim, por aí vai, Por né? aí vai. Patrícia, o que acontece muito é, com os nossos leitores é o seguinte: quando é lançada uma nova edição, eles querem saber, mas o que mudou? Eu preciso mesmo comprar uma nova edição? Bom, deveria ser uma pergunta é, inoportuna para quem fez direito, né? A gente sabe que mudou uma vírgula, mudou uma interpretação, a jurisprudência cai, vem uma súmula, enfim. Eu queria que você contasse para quem nos vê ao vivo ou hoje, né? A moda é reprise, estamos na Amazon, estamos na Martins Fontes, no Spotify, no YouTube, o que a nova edição trouxe de principais mudanças. Conta pra gente. Léo, esse livro é um livro, assim, na minha visão, é um livro inovador, sabe? Sim, sim. No direito, porque ele traz vários temas inéditos. E pelo fato de se tratar de temas inéditos, a gente está falando de temas que são revisitados a todo momento. A gente está falando, por exemplo, da questão da adoção de idosos e também da possível senexão, que é um instituto novo que Adoção está de sendo criado. idosos, veja isso, meu Deus. Coisa linda. E um outro instituto completamente novo, chamado Senexão, que é justamente essa possibilidade de você colocar uma pessoa idosa e uma outra família, formando vínculos até mesmo de parentesco, sem ser, né, como pai, filho, né, coisa assim. Tem aí um projeto de lei já nesse ponto. Além disso, a gente fala, né, já também de uma maneira que até já temos jurisprudência, enfim, sobre a questão do abandono afetivo inverso, da alienação parental inversa. E Olha, tudo isso tem projetos de lei que estão aí andando, se movimentando. Tem uma série de debates, né, por detrás desses temas que a gente precisa atualizar o livro para que o leitor, enfim, né, o estudioso, ele consiga ter aí a melhor referência sobre esses temas, que são temas novos e inéditos. Mas, além disso, Léo, a gente está diante de um cenário jurídico de
muita importância atualmente. A gente está diante, todos nós já sabemos, de uma transição de um possível direito civil que a gente tinha para um direito civil que vai se transformar completamente em vários setores. Né? A gente está falando do projeto de reforma do Código Civil e esse livro ele já está atualizado, inclusive, com as propostas do projeto de reforma do Código Civil. E é interessante que existem várias críticas sobre o projeto, enfim. Só que quanto mais eu estudo o projeto de reforma, mais eu gosto dele, Bom. sabe? E é interessante, Léo, porque assim, a gente ainda tem um cenário que a pessoa idosa ela ainda é um pouco esquecida, sabe? No campo do projeto de reforma do Código Civil. Mas tem algumas questões muito interessantes que podem aí trazer algumas lacunas muito interessantes, sabe? O papel do cuidador e um benefício que ele tem, inclusive, em questões sucessórias. A nova, né, teoria das incapacidades, que a gente tem uma nova teoria desde 2015. Só que agora, com o projeto, vindo, né, a avançar de fato o projeto, a gente vai ter uma nova transformação radical no campo da teoria das incapacidades. E como o livro fala de curatela, de tomada de decisão apoiada e, né, desses instrumentos relacionados também com questões de incapacidade, a gente já trouxe todo esse cenário atualizado. E o grande ponto é o seguinte, né? A gente tem que perceber que falar de atualização de projeto de lei é algo que, tudo bem, ainda não é uma lei, ainda não tem esse caráter vinculante. Obrigatório, enfim, Sim. né? Só que o grande ponto é o seguinte: quem não se atualiza a tempo é pego de surpresa. Né? A gente sabe que assim é muito bom a gente já ir conferindo. Pode ser até que a pessoa não queira assim, se transformar num douto sobre determinada matéria que ainda não está, né, nesse caráter vinculante. Só que saber essas tendências é fundamental. Especialmente porque a gente percebe que essas tendências agora do projeto de reforma do Código Civil, elas estão muito já firmadas em algum cenário, né, doutrinário, jurisprudencial. Então, por que a gente não vai falar sobre isso? Precisamos. Precisamos, né? É isso. Precisamos, realmente. Patrícia, uma característica muito importante das suas obras é que você não foge ao debate. Você não fica em cima do muro, você tem sempre a orientação, acho que acadêmica, de trazer todas as posições que envolvem o tema. Eu tinha separado para você destacar aqui justamente a questão da alienação parental inversa, uma tabela que você traz na obra, nesse específico na página 210, onde você se destaca. Para facilitar a assimilação do que acaba de ser dito, veja a seguinte tabela. Teoria sobre o cabimento da alienação parental inversa. A favor e contra. Isso é demais, porque dá subsídio, inclusive, para quem está fazendo concurso e muito mais para quem está advogando. O advogado pega isso e fala, peraí, de que lado eu estou na história aqui? O que eu achei de um brilhantismo, eu queria te parabenizar e queria que você comentasse especificamente esse tema. Ai, que ótimo, Léo. Eu fico muito feliz. Esse tema é o tema da alienação parental inversa, né? Um tema que a gente já tem alguma doutrina tratando sobre isso, embora a jurisprudência ainda seja bem pequenininha, pouca, enfim. E aqui é interessante a gente mencionar o seguinte: nós temos, né, entendimento seguinte, né? Esse contra fala alienação parental da pessoa idosa, isso não tem na lei. Então, se não tem na lei, a gente não pode aplicar, porque a gente só tem uma lei de alienação parental para tutelar, proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, Sim. se fosse analisar essa primeira corrente doutrinária, a gente ia falar, não pode. Só que o grande ponto é, hoje em dia, Léo, a doutrina quase majoritária fala que a gente pode sim aplicar por analogia, né, que ela usa essa primeira corrente que está aí, né, até, fala que a gente pode aplicar por analogia a lei de alienação parental para o caso da pessoa idosa. Só que o grande ponto é o seguinte, nesse livro, né, essa terceira tese que tem aqui foi até criada por mim. E, inclusive, já tem aí alguma jurisprudência nesse sentido, já acolhendo esse posicionamento, que fala o
seguinte: a gente não precisa se utilizar da lei de alienação parental para poder aplicar as consequências de uma alienação parental inversa no caso da pessoa idosa. Porque o estatuto da pessoa idosa já é recheado de proteção que poderia, de fato, dar um subsídio para essa questão da alienação parental inversa. A alienação parental inversa nada mais é do que uma violência psicológica e, no caso da violência, né, contra a pessoa idosa, é uma violência psicológica acumulada com uma violência patrimonial, o que traz algo muito forte para a gente e vários reflexos, né? A gente está falando aqui, então, da possibilidade da gente aplicar, sim, essa tese da alienação parental inversa. Sim, mas não por analogia, porque a gente não tem lacuna normativa nesse ponto, porque nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que já regulamenta, assim, largamente, Léo, todas as violências contra a pessoa idosa. E a gente pode falar, então, que não temos dúvida que a alienação parental é uma forma de violência. Inclusive, houve a criação, né, aqui nesse livro, para quem quiser, de uma teoria, né? Que é a teoria dos lugares paralelos interpretativos. Então, para quem quer aí, né, se utilizar dessa linha da alienação parental inversa, essa teoria dos lugares paralelos interpretativos é fundamental, porque a gente testado o que está lá na lei de alienação parental, por conta dos lugares paralelos. Não é analogia, é um lugar paralelo que a gente pode vir a trazer o que está lá também para esse campo aqui. Magnífico, adorei. Nossa, muito obrigado. Patrícia, vamos falar para quem não baixou ainda a degustação do livro lá no site da Foco, como é que está o sumário? Eu vou passar aqui por ele, e aí você me interrompa, Léo. Preciso destacar isso aqui, que isso é sensacional, tá? Então, a obra, ela é dividida em duas partes, sendo a primeira, premissas do direito das pessoas idosas, e a segunda parte, o direito das famílias e da pessoa idosa. A primeira parte traz o primeiro capítulo, que é o contemporâneo direito das pessoas idosas. Capítulo 2, a tutela normativa da pessoa idosa, direitos para além do Estatuto da Pessoa Idosa. Capítulo 3, a pessoa idosa em situação de risco social. 4, a sociedade em processo de envelhecimento, mudanças comportamentais a partir de fenômenos geracionais. 5, direitos processuais das pessoas idosas. E o capítulo 6 é a mediação, a pessoa idosa e o direito das famílias. Léo, só um ponto que eu quero trazer aqui, né, rapidinho, por favor. porque já que vai entrar na segunda parte. Nessa parte, inclusive, que fala, né, nessa parte 3, a pessoa idosa em situação de risco social, é interessante como que a gente foca o olhar para o direito da pessoa idosa só sob a perspectiva da vulnerabilidade, da violência, sabe? E eu com esse livro, eu tenho, assim, o pensamento sempre de focar que a pessoa idosa nem sempre ela vai estar em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, mas isso não significa que a gente não precisa olhar também para essa pessoa idosa autônoma, sabe? Que realmente está inserida na sociedade, enfim, que pode vir a querer se casar, vir a participar de uma mediação, sabe? Porque em vários cenários a gente tem ainda, né, uma perspectiva de limitar a autonomia da pessoa idosa a todo tempo, acreditando que a gente precisa proteger e não garantir todos os direitos fundamentais a ela. Então, tudo bem, a gente trata também de violência, mas a gente também trata de olhar, né, de fato, essa pessoa idosa no contexto da autonomia. Então, da autonomia, do respeito, claro. Registrar. Os filhos têm essa doce mania, né, Patrícia? De querer, muitas vezes, cuidar dos pais. Só que os pais ainda estão ativos, são responsáveis, lúcidos, têm todas as plenas capacidades, e os filhos estão lá querendo ajudar. Só que os pais não querem ser ajudados muitas vezes. Acontece. Sem dúvida. A parte 2 começa com o direito das famílias e da pessoa idosa, e a pessoa idosa, com o capítulo 7, alimentos. O 8º, o regime de separação de bens nas uniões familiares de pessoa com mais de 70 anos. Eu adoro esse tema. Esse capítulo foi reformulado completamente nessa edição, porque a gente teve uma decisão muito importante no ano passado do STF, falando que não temos mais esse regime obrigatório, né? Então ele está trazendo aí uma série de questões. É muito importante esse artigo, tá? Esse capítulo, para quem, né, tiver interesse aí, né? Muito bom.
Depois de ter o divórcio tardio, que a gente já comentou sobre ele aqui no capítulo 9. O 10, é alienação parental inversa. O 11, abandono afetivo inverso. Capítulo 12, abandono digital de idosos. Olha, que tema, que tema. 13, adoção por ascendentes. 14, adoção de idosos. 15, a senexão. 16, diretivas antecipadas de vontade, que é o testamento vital e o mandato duradouro, que é um tema que eu amo também. Passei 15 dias aqui com a Luciana Dadalto falando sobre isso. 17 é a curatela. E o capítulo 18 é a tomada de decisão apoiada. Completíssimo, né? Não sobra tema de fora dessa obra. É isso. Aí eu fico muito feliz de poder abordar todos esses temas, porque, por exemplo, né, a gente sabe que tem um estudo muito forte, como você está falando da Luciana Dadalto, na área de diretiva antecipada de vontade, né, o testamento vital, e vários outros temas, né? Mas esse aqui, por compilar tudo isso, eu acho que, assim, sabe, Léo, é um ponto que, para mim, eu gosto muito, sabe, de poder trazer vários posicionamentos. Tem várias citações da Luciana aqui, que ela é uma grande referência, inclusive, e tá atualizadíssimo. Então, realmente, para quem tiver interesse nessa obra, em poder adquirir, enfim, conhecer mais essa área ainda pouco explorada, mas cada vez mais explorada, Isso. né? A gente convida aqui a pessoa a poder ir lá no site da Foco e também pode analisar esse sumário, analisar as primeiras páginas, que é um livro realmente que, na minha visão, pode transformar, como várias pessoas já me falaram, a forma de analisar essa área específica do direito, que é o direito das famílias, com esse olhar Com para a esse pessoa olhar para a idosa. pessoa dela. Maravilha. E olha, eu sempre falo de mercado, né? Eu sempre falo, vamos prosperar junto. A gente está aqui trabalhando, né? A gente faz o que gosta, mas a gente também pensa em prosperar. E o Brasil está envelhecendo. Você começou a live falando disso. Gente, um mercado crescente. Índice de natalidade baixo, índice de mortalidade baixo. Ou seja, a pirâmide está invertendo e temos muito mercado contido nessas páginas maravilhosas, páginas de ouro da Patrícia Novaes Calmon. Patrícia, palavras finais são suas. Eu só quero dizer e convidar, né, a todos para que possam aí conhecer lá no site da Foco o sumário desse livro, para conhecer um pouquinho mais dessa área, que é uma área maravilhosa, com vários temas agradabilíssimos de se estudar e também de trabalhar na prática, porque na prática isso aqui está acontecendo, tá, pessoal? Para Sim. quem está aí ouvindo a gente, isso acontece e às vezes as pessoas não sabem o que existe um estudo por detrás, como, por exemplo, da alienação parental inversa, com várias repercussões, inclusive sucessórias. Então, o convite é esse, para que vocês consigam, né, possam dar uma olhadinha no sumário e conhecer um pouco mais essa área de direito ainda é pouco, mas que vai ser cada vez mais explorada, porque precisa, né? A gente tem aí mercado para poder realmente trabalhar com isso, para quem é do direito advogado, enfim, né? Para quem está na área da justiça, não é propriamente dita. E também tem que conhecer, porque as demandas estão cada vez mais chegando na justiça sobre esses temas, e não conhecer, a gente, né, estando a gente em 2025, sabe? Depois de tanto que a gente falou de direito da pessoa idosa na pandemia, enfim, é quase um absurdo. Então, fica um convite. Para mim, uma felicidade estar aqui conversando com você, Léo. Para mim também. Grande honra para mim. Para nós, com certeza. E olha, já que a gente falou de direito digital, lembrar que o livro está disponível na Amazon, no Google Play, para quem curte o e-book, e nas instituições de ensino superior, que tem a Pearson como parceiro. O livro também está nas bibliotecas virtuais, então não há desculpa para não conhecer Direito das Famílias da Pessoa Idosa em sua terceira edição. Patrícia, obrigado pelo carinho, sucesso, muita luz, que venham outras obras e mais atualizações para que a gente se encontre aqui falando dessas novidades desse mercado. A todos que nos acompanharam, fiquem todos com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Tchau, obrigado, Patrícia. Tchau. Até mais. Obrigada, Léo. Eu que agradeço.